Bom dia a todos. Em nome da InformaDB, quero agradecer-vos a vossa inscrição e presença neste webinar. Hoje vamos falar sobre contratação pública. O webinar será apresentado pelo nosso especialista Luís Cavaco. Se vos surgir alguma questão ao longo deste webinar, podem contactar-nos através do QR Code que disponibilizamos. Mais informações sobre nós podem ser consultadas no nosso site em informadb.pt. Passo agora a palavra ao nosso responsável de Estudos e Inovação, Luís Cavaco. Olá, bom dia a todos. Queria naturalmente agradecer a vossa presença em nome da InformaDB para mais um webinar em que partilhamos um pouco o nosso profundo conhecimento sobre o tecido empresarial português. Na sessão de hoje vamos abordar um tema sensível, mas fundamental na nossa economia, a contratação pública. A contratação pública é de uma forma muito simples, um processo formal de aquisição de bens e serviços de um conjunto de entidades essas que estão obrigadas por lei. E são naturalmente todas as entidades do setor público, mas também algumas do setor social, criadas ou financiadas por pessoas coletivas públicas, bem como algumas empresas privadas que satisfazem necessidades de interesse geral da população, como o setor das águas, setor de energia, transportes e serviços postais. A contratação pública é, assim, naturalmente um processo que promove bastante a eficiência e a transparência como são utilizados os nossos dinheiros, ou os dinheiros públicos, e assume, de facto, um papel importante na dinamização e competitividade e crescimento da economia, representando, em muitos casos, um peso muito significativo das empresas que são contratadas. Este estudo, desenvolvido pela InformaDB, e já estamos na segunda edição, fizemos uma primeira edição em 2019, tem como base toda a informação que é diariamente carregada e atualizada no portal base. Com essa informação que é monitorizada por nós, de quem contrata, o que contrata, quem concorre, quem é escolhido, permite-nos compreender com detalhe este tema que iremos retratar de seguida. E o estudo está dividido nestas três secções que apresentamos de seguida. E, entrando já no detalhe, foram contratados nos últimos 5 anos quase 70 mil milhões de euros via contratação pública. E os contratos públicos em 2023 atingiram quase 14 mil milhões, traduzindo de facto um crescimento de mais de 5 mil milhões face ao ano 2019. É mais 64%. Estes valores representam aproximadamente um pouco mais de 5% do PIB e está muito em linha com muitos dos países europeus. E durante estes 5 anos foram registados mais de 810 mil contratos públicos. As maiores oscilações, quer nos montantes, quer nos contratos, podem ser explicados desta forma. Em 2020, aqui nos montantes, houve de facto aqui o lançamento público de diversos serviços de transportes de passageiros na área metropolitana de Lisboa e houve um grande aumento significativo nos materiais de construção, portanto, explica bastante deste aumento. E em 2021, agora nos contratos, foi de facto a resposta que o setor da saúde fez durante a pandemia do Covid, com mais 15 mil contratos, que foi mais de metade do aumento e naturalmente também a retoma de algumas atividades já no segundo ano da pandemia. Entre 2019 e 2023, quase 6.400 entidades compraram bens e serviços, evoluindo este número de uma forma constante e crescente ao longo destes anos. Já as entidades que venderam bens e serviços via contratação pública, entre 2019 e 2023 foram quase 74 mil entidades, atingindo em 2023 pouco mais das 28 mil.
E olhando agora para os diferentes procedimentos que estão previstos na contratação pública, o que verificámos foi que quase metade da contratação pública é feita por ajuste direto, representando apenas aqui em 2023 cerca de 17%, portanto, mas não oscila muito durante os 5 anos. O ajuste direto, a entidade adjudicante, ou seja, quem está a contratar, convida diretamente uma entidade à sua escolha a apresentar a proposta. Este é de facto o procedimento mais usual na contratação pública. Já os concursos públicos, que representam 49% dos montantes em 2023, apesar de fazerem apenas 16% dos contratos, apresentam um valor médio de contrato quase 10 vezes mais que o ajuste direto. Portanto, normalmente estes concursos públicos, que são em que a entidade adjudicante dá a conhecer o que pretende adquirir através de anúncio publicado em Diário das Repúblicas, e as entidades que estão interessadas apresentam as propostas, o que significa que não existe a priori qualquer avaliação da capacidade técnica ou financeira de cada concorrente. A consulta prévia, que foi durante o período de 2023 o segundo procedimento mais usado, com 22% total dos contratos públicos. Este último procedimento, a entidade convida diretamente pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar a proposta, podendo com elas negociar aspectos da execução do contrato a celebrar. Portanto, estes são os 3 procedimentos mais usuais. Existem, de facto, mais procedimentos que têm um maior peso na contratação pública. No que diz respeito a prazos de execução, o que verificámos foi que mais de metade do montante contratado é com prazos superiores a 1 ano, apesar da grande maioria dos contratos ter um prazo de execução a 1 ano. Isto aqui pode haver, naturalmente está diretamente relacionado com os concursos públicos, que são montantes mais elevados e normalmente são prazos mais altos, e os ajustes diretos, montantes mais baixos, mas mais contratos e a prazos muito baixos. A evolução dos dias médios de execução não variaram significativamente durante este período, sendo em 2023 de 272 dias. É o prazo médio de execução dos contratos públicos em 2023. Outro aspecto, foi que eu referi há pouco, outro aspecto importante prende-se com o aumento significativo dos valores médios contratados com o aumento dos prazos de execução. E agora, na segunda secção, vamos fazer um relato às entidades que compram via contratação pública. E tendo em conta o que já mencionei, o que já disse sobre as entidades que estão obrigadas a fazer contratação pública, é natural que durante o ano 2023 a maioria das entidades sejam de facto do setor público, portanto 2.648 entidades do setor público compraram via contratação pública, que representam 65% do total deste ano, mas estas 2.600 entidades representam a quase totalidade dos contratos, quer dos montantes contratados. O setor social, portanto, aquelas associações, ou a sua esmagadora são associações, essas 1.189 entidades do setor social que foram criadas ou financiadas por pessoas coletivas públicas, foram obrigadas de facto a fazer contratação pública, representa 30% das entidades que fizeram contratação pública em 2023, mas representam apenas 3% dos contratos e 4% dos montantes contratados. Já as pouco mais de 200 de empresas privadas, aqui 214 empresas que operam em setores
que satisfazem as necessidades de interesse geral da população, os setores das águas, energia, transportes e serviços postais, representam apenas 1% dos contratos e 3% dos montantes contratados. E o que é que de facto, bens e serviços é que as empresas ou as entidades que fazem contratação pública contratam? E o que verificámos foi que, e aqui utilizámos o CPV, que no fundo é um sistema único de classificação europeu aplicável aos contratos públicos, e verificámos que isto é mais ou menos, é bastante constante nos anos em que fizemos a análise. Em 2023, cerca de 1/3 do montante contratado é referente à construção e obras, liderando de facto com uma grande diferença as compras públicas e com um valor médio de 192 mil euros por contrato. Destaco aqui também para os equipamentos e serviços de saúde, que representaram em 2023 19% do total do montante contratado e representa 30% do total dos contratos públicos. E se formos agora ver, há 2 slides atrás, eu disse que de facto o setor público que representava 92% do total dos montantes, e se formos aqui partir, fazer um pouco a distribuição desses montantes nas diferentes secções da administração pública, o que verificámos de facto foi que a administração pública é responsável por mais de metade dos montantes contratados, portanto, não por metade dos montantes contratados, com destaque para a administração local, com 29%, aqui naturalmente o peso muito significativo dos municípios, e juntamente com os municípios, as grandes empresas públicas são os dois grandes grupos responsáveis pela contratação pública do setor público. Se olharmos agora, vamos olhar agora para as empresas públicas e de facto as grandes empresas públicas, como vimos, representam 31% do montante total contratado, apesar de haver uma distribuição muito equilibrada no número de entidades por dimensão, como podemos ver entre grandes, médias, pequenas e micros. Fazendo aqui um pequeno deep dive nas grandes empresas públicas, é de facto na saúde que estão de facto o maior número de contratos, os maiores contratos, e são de facto, é nesse segmento que está de facto a grande maioria das compras das grandes empresas públicas. Cada entidade da saúde contrata cerca de 76 milhões de euros por ano, repartido por mais de 1.300 contratos. Se olharmos agora para os municípios, que era aquele segundo grande grupo que comprava, faz com um peso muito significativo na contratação pública, as câmaras municipais assumem 25% do total contratado, e de facto o que verificámos foi que a distribuição dos contratos e dos montantes por município apresentam uma distribuição muito semelhante, quer à concentração de empresas, quer à concentração das populações. Portanto, e o que é natural que haja uma distribuição uniforme ou natural destes montantes. Interessante verificar que os 10 principais municípios em montante contratado, que representam cerca de 1/4 do montante total, 5 desses estão na área metropolitana de Lisboa. E o que é que esses municípios compram essencialmente, ou adquirem essencialmente, é de facto no setor da construção, o grande bolo tem quase, portanto, com 46% desses montantes contratados.
Iríamos agora para a última secção, é perceber quem é que são as empresas que vendem os bens e serviços a todas as empresas que precisaram de contratar via contratação pública. E de facto, mais de 28 mil entidades venderam bens e serviços via contratação pública em 2023. São naturalmente empresas sediadas em Portugal, são 88%, e esse será o foco do estudo daqui para a frente. Essas 88% representam a quase totalidade do montante contratado, 94% dos quase 14 mil milhões de euros contratados. Aqueles 12% das restantes entidades, temos particulares, empresários em nome individual, temos entidades do setor público, social, privado, associativo e também, naturalmente, sociedades sediadas no estrangeiro, que também, em algumas situações, também vendem bens e serviços a empresas do Estado ou que precisaram de fazer contratação pública. A contratação pública, interessante que é transversal a todas as dimensões de empresas. Portanto, podíamos achar que nem todas têm acesso, mas o que verificamos é que das quase 25 mil empresas sediadas em Portugal que venderam bens e serviços via contratação pública em 2023, temos empresas de todas as dimensões e, naturalmente, como as microempresas são a esmagadora maioria, tal como são a esmagadora maioria no nosso tecido empresarial, representam 78% do total de empresas que venderam bens e serviços e têm também a maior fatia dos contratos celebrados, com 37%. Já as empresas de grande dimensão, que apesar de representarem 2% das empresas contratadas, representam 17% dos contratos e a maior fatia do montante contratado, com 37%. Verificamos que existem, de facto, diferenças, quer nos montantes médios, quer na frequência de contratação, e diferem significativamente por dimensão. E naturalmente aumentam com a dimensão de empresa. Portanto, as grandes empresas celebram em média 75 contratos por ano a um valor de 176 mil euros, enquanto as micro celebram apenas 3 contratos por ano por 37 mil euros por ano. Aqui, naturalmente, são valores médios, existem diferenças, naturalmente, entre todas as empresas. Notar também, quanto menor a dimensão, maior também a dependência da contratação pública, ou seja, a contratação pública tem um peso mais significativo no volume de negócios das empresas de dimensão mais reduzida. Mas iremos mais à frente analisar a dependência, mas do ponto de vista setorial. E quem são estas, de que setores é que são estas empresas que vendem ao Estado? O que verificamos é que há empresas de todos os setores de atividade que venderam bens e serviços via contratação pública. Destacando-se aqui os 3 primeiros setores, de facto, que são os serviços empresariais, a construção e o retalho, que no seu conjunto representam mais de metade das empresas contratadas. Também em montantes contratados, os setores da construção e grossista, e aqui o grossista, muito deste grossista é os grossistas de saúde. Estes 2 setores juntos representam quase metade, portanto 49% do montante contratado em 2023. Os setores com uma maior taxa de empresas que fazem contratação pública, temos as TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, Energias e Ambiente e grossistas, com 10%, 9% e 8%, são os setores com maior taxas de empresas desse setor a fazer com contratos públicos, ou seja, onde há uma maior percentagem de empresas desses setores a vender bens e serviços via contratação pública.
E como disse há pouco, queria-vos falar também da dependência da contratação pública no negócio das empresas contratadas. E procurámos ver aqui quais é que eram também os principais subsetores de atividade que vendem ao Estado e quais, de facto, as maiores taxas de dependência. Não nos podemos esquecer que vimos atrás que eram os municípios e eram as grandes empresas os principais contratantes. E, se nos lembrarmos, eram os municípios muito na construção e as grandes empresas na saúde. Portanto, aqui é muito natural o que estamos aqui a ver e que estes dois primeiros, portanto, por exemplo, falando do setor da saúde, de notar que quase um quarto das empresas, portanto 23% das empresas deste setor vendem bens e serviços ao Estado e o total contratado representa 34% do volume de negócios dessas empresas. Já na construção, um setor mais atomizado, apenas 4% das empresas de construção e promoção de edifícios venderam bens e serviços ao Estado. No entanto, é o setor mais dependente da contratação pública e a contratação pública representa 37% do volume de negócios desse subsetor. Finalizam a lista serviços de manutenção e aluguer, mais obras de engenharia civil, serviços de apoio às empresas e aqui tecnologias de informação mais na informática. E se olharmos também para a frequência e a regularidade com que as empresas nos últimos 5 anos venderam bens e serviços ao Estado. A maioria das empresas, portanto 2/3, contratadas pelo Estado entre 2019 e 2023, celebraram 1 a 4 contratos durante esse período. Isto aqui, podem ver isso no gráfico da esquerda. O que significa que a maioria não vendeu todos os anos ao Estado, nomeadamente 41%, e é de facto a maior fatia, vendeu ao Estado apenas num dos anos. Portanto, apenas em um desses 5 anos venderam bens e serviços ao Estado. 34% das empresas celebraram 5 ou mais contratos, voltando aqui para o gráfico da esquerda, mas apenas 16% celebrou consecutivamente todos os anos, aqui no gráfico do meio. Como podemos verificar, 16% das empresas têm uma regularidade e conseguiu vender bens e serviços todos os anos ao Estado. Verifica-se também que quase metade das empresas, 49% das empresas contratadas, celebrou mais do que um contrato por ano. Portanto, aqui também vocês têm a possibilidade de verificar com que frequência e regularidade é que as empresas celebram contratos com as empresas que estão obrigadas a fazer contratação pública. E olhando agora para uma vertente um pouco diferente, quisemos aqui ver destas 25 mil empresas que foram contratadas, que foram, no fundo, venderam bens e serviços ao Estado, fomos ver, através dos nossos indicadores em InformaDB, qual era o seu risco de falha, resiliência financeira e score ESG. O que quisemos fazer com esta análise, conseguimos de alguma forma aferir qual a sua solidez e das empresas que vendem ao Estado. É naturalmente importante que quem vende ou presta serviço ao Estado tenha de facto as melhores condições de o fazer, não esquecendo, como disse há pouco, que muitos dos contratos são superiores a 1 ano. O risco de failure reflete a probabilidade de, nos próximos 12 meses, a empresa cessar a atividade com dívidas por liquidar, e o que verificamos é que 81% dessas empresas têm um risco de failure mínimo ou reduzido. Já a resiliência financeira
que avalia a capacidade das empresas enfrentarem choques excepcionais e não previstos com um impacto muito significativo no seu processo produtivo ou comercial. O que verificámos é que 60% das empresas que venderam ao Estado bens e serviços em 2023 apresentam níveis de resiliência elevados ao médio alto. Já o nosso score ESG, 40% destas empresas têm um score elevado ao médio alto. O score ESG, uma temática cada vez mais recorrente, reflete de facto a posição de uma empresa relativamente ao seu setor e de empresas de dimensão equiparável quanto aos fatores ESG que a caracterizam num dado momento. Este score ESG são com mais de 50 variáveis e conseguimos aferir qual o score de cada uma das empresas. E terminava assim, pondo um pouco em evidência os pontos que devem reter. São 4, naturalmente há mais, haveriam mais mensagens, mas achamos que são estas quatro grandes mensagens são de facto as mais importantes. Os contratos públicos atingiram quase 14 mil milhões de euros em 2023, tendo crescido de forma muito significativa desde 2019. São, de facto, as grandes empresas públicas e os municípios os maiores adjudicantes, e nas áreas de saúde e construção, respectivamente. Nas empresas que vendem, há empresas de todos os setores, nas 25 mil entidades que vendem ao Estado, mas mais de metade estão concentradas nos serviços empresariais, construção e retalho, e o setor da construção é, de facto, o setor mais dependente da construção, da contratação pública. Com estes webinars que promovemos, procuramos reforçar o papel da Informa DB como especialista do tecido empresarial, para tentar contribuir para um maior conhecimento, quer das nossas empresas, quer e das diferentes dinâmicas da nossa economia. Esperemos que a sessão tenha sido proveitosa e agradeço mais uma vez a oportunidade e bom dia. Obrigada, Luís Cavaco, pela excelente exposição. Aproveitamos a oportunidade para vos comunicar que no próximo dia 23 de abril vamos ter um webinar com a apresentação do nosso estudo, ESG, o caminho da sustentabilidade. Deixamos o QR Code que dá acesso ao formulário de inscrição. Agradeço a todos o vosso interesse e presença neste webinar. Resto de um bom dia.